Beleza, já coloquei para upar o próximo vídeo pra gente ganhar tempo. Beleza, e vamos falar de classe aqui, a introdução, né? Então, como é que a gente pode falar de uma forma que fique mais clara pra vocês, beleza? Deixa eu adicionar aqui no Git, né? Vamos falar de classes aqui, beleza? Como é que eu crio uma classe, né? Tá, eu vou criar, eu acho que vai fazer mais sentido se eu explicar assim. Tá. Imagina que eu quero escrever um jogo no Python, tá? Então, tipo, eu quero colocar, sei lá, um bonequinho, tá? Esse bonequinho, eu vou chamar ele de objeto, beleza? É um objeto, tá? E esse bonequinho, ele luta com outro bonequinho, né? Que eu tenho algumas características, tá? Isso aqui, ele tem vida, beleza? Ele tem uma força, que é tipo o quanto ele dá de dano, né? Acho que é melhor até de dano, tá? Dano, né? Esses dois têm essa mesma coisa, tá? Os dois são personagens, são o mesmo tipo de objeto, né? Mesma classe de objeto, certo? Então, eles têm vida e dano. Tipo, esse cara aqui pode ter mais dano do que esse cara aqui. Ou o outro pode ter mais vida que o outro, beleza? Mas os dois têm vida e dano, né? É que nem eu falar, por exemplo, um carro pode acelerar mais que o outro, mas os dois têm motor, certo? Eles são da mesma classe, assim. É uma forma de se dizer, né? Então, beleza. Imagina se eu fosse programar isso no Python. Tipo, até dá, né? Até dá pra fazer, certo? Mas a orientação a objeto, ela é uma forma de você organizar o código ainda mais, assim, você levar essa organização a um nível que, tipo, você consegue abstrair as coisas, sabe? Como objetos, né? Como o nome sugere. E isso é realmente o conceito de classes, assim. Então, eu tenho vida e dano, que são, eu vou chamar de atributos, beleza? Então, deixa eu colocar aqui, são atributos, beleza? Vou chamar de atributos. E eu tenho também outra ideia também, que são ações, né? Então, tipo, eu posso... Esse cara, ele pode atacar. Atacar. Aí, esse cara pode defender. Defesa. Defender. Vou botar só def, tá? E, tipo, eu posso ter outras ações também. Ah, sei lá, se eu tô programando um Pokémon, eu posso jogar uma Pokébola. É uma ação, né? Todas essas ações eu vou conseguir chamar aqui, né? Do seguinte, eu vou chamar essas ações de método, tá? Que vocês já conhecem bem, né? Eu já falei de método pra vocês, né? Aí, depende se vocês se lembram ou não, mas quando a gente tava falando de string, né? De inteiro, certo? A gente tava falando de método. Vocês lembram disso? Porque um método, aliás, uma string é uma classe também, né? Um inteiro também é uma classe, certo? E eles também têm atributos e métodos, tá? Do jeito que eu tô explicando aqui pra vocês, beleza? Um atributo, não sei se vocês lembram, mas eu expliquei pra vocês o seguinte: quando você pega um inteiro, então inteiro vai ser o número 9, tá? Se eu pegar um inteiro aqui e botar um pontinho, eu tenho, no VS Code é um pouquinho diferente, né? Mas eu tenho esse Pzinho, certo? E esse Mzinho, tá? O Mzinho, ele é um método, tá? Eu tenho que colocar o parênteses e ele vai virar uma função, entre aspas, é um método, né? Esse Mzinho, quer dizer, esse Pzinho, ele não tem o parênteses, ele é um atributo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um personagem, ele tem um dano, tá? Ele não é uma função, ele vai retornar um número pra mim, um atributo do meu personagem, tá? Então, por exemplo, import math, tá? Você vem aqui, math, ponto, ó. Esse cara aqui, um atributo, tá? Simplificando, tá? Não é bem isso, o math já é mais complicadinho, mas é um atributo, tá? Aqui é uma função, um método, né? Então vou ter que fazer uma função, vai ser a função piso, né? Vai fazer o piso. Então, existem esses dois tipos de coisas aqui na orientação ao objeto, beleza? É um jeito diferente de pensar, né? Então, vamos supor que eu quero programar um carro dentro do Python, tá? Então vou programar o seguinte, classe carro. Carro, né? Para português, tá? Então o que acontece? Essa classe carro,
ela permite que eu crie várias instâncias de carro. Sacou? Então, tipo, eu ter uma classe jogador aqui, esse é um jogador, né? Eu posso criar vários jogadores com essa classe de jogadores, né? Cada jogador que eu criar com essa classe, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um sistema para vender alguma coisa. Eu crio uma classe vendedor, né? E aí pode ser o Juliano, o Adriano, a Roberta, que são todos vendedores, que são instâncias dessa classe, que a gente chama de objeto, certo? Então, um objeto... Deixa eu botar aqui embaixo, né? Um objeto, né? Ele é uma instância da classe. Então eu vou ter aqui classe, né? Isso é uma classe que é a classe carro, tá? Aí eu posso ter vários objetos. Então, tipo, posso ter aqui um objeto 1, que vai ser um Gol, tá? É o primeiro carro. Posso ter um objeto 2, que vai ser Ferrari, tá? E aí tem vários outros objetos que eu posso criar. Posso criar vários objetos com a mesma classe, beleza? É basicamente um método de você fazer as coisas mais simples, né? Então, imagina se eu fosse programar um carro no Python, como é que ia ser chato? Tipo, eu ia ter que programar, sei lá, eu não ia conseguir programar um carro, né? Eu ia ter que programar uma lógica, por exemplo, eu quero que o carro acelere, eu veja a velocidade dele. Aí, né, eu quero calcular a velocidade dele ao longo do tempo, assim. Eu ia ter que calcular logo um negócio procedural, né? Como a gente estava acostumado, um negócio procedural e tal. Aqui eu consigo abstrair pra caramba, eu consigo criar um carro, literal, assim, um carro, né? Então, vou classe carro, certo? E aí eu posso colocar os métodos aqui embaixo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é a estrutura antes de eu codar. Vou escrever aqui. Exemplo, orientação a objeto Python. Cara, isso aqui é uma das aulas mais importantes que eu tô dando pra vocês, tá? Então eu peço que vocês prestem atenção aí. Deixa eu jogar no Google que vai aparecer imagens melhores, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem legal aqui. Tá. Deixa eu abrir. Acho que isso aqui tá bem legal, tá? Nossa, mandei mal. Não é isso que eu quero abrir a imagem no menu tab, beleza? Então, ó, primeira coisa que você tem que fazer, tem esse negócio aqui esquisito, tá? Esse underline, underline, init, isso aqui é outra coisa, esse negócio de underline, underline é meio esquisito, tá? Mas, por enquanto, eu vou pedir pra vocês abstraírem, tá? E, enfim, deixa eu só recortar isso aqui, que eu acho que vai ser a parte legal, tá? Deixa eu pegar isso, mandei mal. Tá, agora vai funcionar. Vamos lá. Então, peguei aqui um exemplo, beleza? Esse cara aqui, esse init, ele inicializa a minha classe, beleza? Então, quando eu chamar a minha classe, eu vou ter que colocar... Eu vou estar chamando esse método também por baixo dos panos, assim. Vocês vão entender daqui a pouco, tá? Mas eu vou ter que inicializar um carro com isso aqui, beleza? Todos os métodos, todas as classes, desculpa, tem que ter esse init, beleza? Tá, beleza, então entendido isso, tá? E o que é isso aqui? Self.nome, self.sex, self.cpf, self... Vou explicar pra vocês, beleza? E isso aqui é um método. Esse desativar aqui é um método que ele botou aqui pra gente, né? Então, no carro eu posso colocar acelerar, é um método do meu carro, tá? Essa galera aqui são atributos, tá? E eu posso ter atributo que não inicializa, posso ter uns que só modifica, tá? Depois eu vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Então, acho um exemplo legal, ainda bem, né? Não separei um exemplo legal, queria falar rapidinho, né? Mas enfim, aí vamos lá, def init, tá? E aqui eu vou colocar todos os atributos que eu quero no meu carro. Então eu quero que ele inicialize com a marca, pode ser cavalos do carro e não, tá, marca, cavalos e ligado, tá? Pode ser ligado. Então vou colocar aqui self.marca é igual a marca, self.cavalos é igual a cavalos e self.ligado é igual a ligado, tá? Isso aqui parece um pouco intuitivo, né?
Esse negócio de self, esse negócio todo parece um pouco intuitivo. Deixa eu fechei, né? Fechei, mas eu reabro. Ctrl Shift T, tá? Pra vocês conseguirem fazer esse atalhozinho que eu acabei de reabrir também. Tá? Mas eu fiz exatamente a mesma coisa que ele fez aqui, beleza? Então vocês conseguem conferir a mesma coisa. Aí você fala, mas pra que isso serve, né? Seguinte. Isso aqui pertence à classe, beleza? Isso aqui pertence à função init, tá? É um pouco abstrato, mas eu vou mostrar pra vocês. Se eu tenho aqui um método, chama marca, tá? Então esse método, todos têm que receber esse self, tá? Esse self tem, todos os métodos têm que ter esse self aqui dentro. Depois, quando eu estiver exemplificando, vai ficar tudo mais claro, beleza? Isso aqui é um conceito esquisito e vocês têm que praticar pra fazer sentido, beleza? Self.marca. Tá, vamos lá. Eu vou tentar simplificar. Então, como é que eu vou fazer, tá? Primeira coisa, vamos criar um carro? Tá, vamos criar um carro. Quantos minutinhos? Vou criar uma Ferrari, beleza? Vamos criar aqui, carro. Eu vou botar aqui, marca, Ferrari. Pô, mandei mal, né? Tá no em português? Tá em português. Ferrari, tá? Cavalos, vai ser, sei lá, não sei. Pô, não vou jogar no Google, não. 300 e... Porra, 480, tá? Ah, ligado? True. Tá ligado, beleza? Então tá. O que ele vai fazer? Essa função init, ela vai ser chamada. Logo quando eu vou botar aqui print banana, vocês vão ver que ela vai ser chamada, tá? Tô botando banana só pra vocês verem que ela vai ser chamada. Ó, printou banana, tá vendo? Ele foi chamado. O que acontece? Ele vai pegar esse marca, tá? E aí ele vai rodar essa função com essas informações que eu coloquei aqui. Marca vai virar marca, né? Cavalo, se eu botar aqui print marca, ele vai printar marca. É uma função, né? Normal, assim, função normal, vocês conhecem, né? Ele vai printar porque isso aqui é tipo uma variável, né? Só que aí, o que acontece? Eu tô salvando no atributo da minha classe. Esse self.marca eu criei agora, entendeu? Eu criei agora. Eu podia criar aqui embaixo também um self. Sei lá, quilometragem. E colocar ele igual a 10. Eu podia fazer isso, tá? Isso aqui existe, tá? Mas, enfim, ele até reclama aqui, né? Que não é muito comum. Deixa eu rodar aqui, vai dar tudo certo. Mas, ele não é muito comum, ele reclama aqui, né? Mas, tipo, podia definir, ó, self.quilometragem igual a 10, tá vendo? O que acontece? Se eu printar aqui self.quilometragem, ele vai conseguir printar, né? Eu chamei a marca, não. Desculpa, chama. Desculpa. Como é que eu chamo um método da classe, né? Eu vou vir aqui, Ferrari, que é o nome da minha função, né? Quando vocês tinham inteiro, né? Vocês tinham aqui inteiro igual a 10. Vocês vinham aqui inteiro, ponto, né? O nome da variável, ponto, e aí vocês tinham os métodos aqui. Mesma coisa para a classe que a gente criou. Então a gente vai ver o nome da variável, que é Ferrari, ponto, né? Eu quero chamar o método chama marca, tá? Ele vai printar a marca, né? A quilometragem, no caso, tá? Então, o que eu faço? Quando eu coloco esse self, todos os métodos que eu tenho aqui dentro, eu consigo acessar eles por meio desse self. Esse self ele vira uma ferramenta coringa, tipo, muito forte para eu conseguir acessar tudo aqui dentro, né? É tipo uma grande bolha, assim, onde eu consigo selecionar todos esses métodos aí, esses atributos dentro de todos esses métodos, né? Enfim, é algo bem abstrato, né? Espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Isso aqui, como eu falei, isso aqui eu só coloquei isso aqui, né? Tipo, eu só igualei, né? Porque eu tô criando o init, né? Eu criei o método, eu criei um objeto aqui, né? E eu tô atribuindo, né, a cada atributo, né, nosso do carro que a gente quer que ele tenha. É coincidência o mesmo nome, tá? Podia não ser o mesmo nome, então eu posso botar aqui marca do carro, beleza? Do carro, tá? Podia fazer isso, tá? Eu mandei mal, abriu o tradutor de novo. Podia ser isso, tudo bem também. Não vai dar caô não. Olha lá.
A questão aqui é que o nome do método, o nome do método, o nome do atributo do nosso carro vai se chamar ponto marca, né? Vai ser uma marca, beleza? Isso aqui é só a funçãozinha do init, né? Enfim, esse vídeo já ficou longo, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender o básico de classes, tá? Sábado a gente faz uma revisãozinha, eu vou estar viajando, eu espero que eu consiga ter um tempinho de me reunir com vocês ali e falar. Mas enfim, basicamente isso que eu tinha pra falar com vocês. Espero que tenha dado pra entender mesmo, né? Vou upar tudo aqui pro GitHub, né? Vamos lá. Classes e revisão. Vamos com o commit em push. E valeu, pessoal. Um abraço.